Todo mundo fala que é importante começar a criar conteúdo para vender e divulgar os seus produtos ou serviços, mas por onde eu começo a criar conteúdo? Como que faz isso? Olá, meu nome é Juliana, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, mas eu já crio conteúdo há 5 anos. E só para te contextualizar, eu vou contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha trajetória. Mas antes, já se inscreve, já deixa o seu like, já ativa as notificações para que a gente consiga começar a criar conteúdo juntos, eu aprendendo com você e você aprendendo comigo. Eu comecei a criar conteúdo sobre maquiagem lá em 2020, porque na época eu era maquiadora e eu precisava divulgar os meus serviços, eu precisava conseguir mais clientes de maquiagem. Hoje em dia eu não atuo mais como maquiadora, em paralelo a esse meu trabalho, né, com a maquiagem, eu fazia faculdade de marketing. Então, durante a faculdade eu comecei a estagiar, eu trabalhava como social media, eu prestava serviço de criação de conteúdo para outras empresas, eu tinha outros clientes. Então, a maquiagem ela nunca foi a minha principal fonte de renda. Ela acabava se tornando mais uma renda extra e um hobby. Depois que eu terminei a faculdade, lá em 2022, eu me dediquei completamente ao marketing e hoje em dia é o meu principal trabalho, a minha principal profissão. Então, somando desde quando eu comecei a criar conteúdo até quando eu comecei a trabalhar com isso, tanto para mim quanto para outras pessoas, já tem mais ou menos uns 5 anos aí. Atuo nesse ramo. Enfim, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 5 anos é que a criação de conteúdo é a melhor forma, de fato, para que você divulgue os seus produtos ou serviços, para que você venda mais. Isso porque quando a gente compara com o marketing tradicional, né, dentro do ambiente digital, a gente tem acesso a muitas pessoas ao mesmo tempo. Você está em um ambiente que você não depende de um lugar físico. E você está em um ambiente que você consegue se conectar com qualquer pessoa e, principalmente, você consegue se conectar com as pessoas certas. Diferente de, por exemplo, você divulgar um panfleto no meio da rua, que você não tem controle de quem está passando ali por você, de quem está pegando os seus panfletos. No digital, não. Você consegue direcionar o seu conteúdo para quem realmente compra de você. Sabendo disso, sabendo da importância de você estar presente no digital hoje em dia, em 2025, por onde começar a criar conteúdo? Sempre que me fazem essa pergunta, eu falo sobre uma ferramenta do marketing que é muito conhecida e talvez você já até tenha ouvido falar, que é a linha editorial, que é como se fosse um documento onde você centraliza todas as informações de comunicação da sua criação de conteúdo. É um guia que vai te ajudar a direcionar. Então, nessa linha editorial, a gente coloca o nosso objetivo, o nosso propósito, quais são as nossas metas, quem é o nosso público, onde que a gente vai divulgar, todas essas informações super importantes e que vão te dar uma base antes de você começar, de fato, a criar. E o primeiro ponto da linha editorial é definir o seu propósito, o porquê da sua criação de conteúdo. Qual é a sua intenção, qual é a sua motivação, como que você pretende ajudar as outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu criava conteúdo sobre maquiagem, eu criava porque eu queria inspirar outras pessoas a se expressarem através da maquiagem. Eu queria falar sobre maquiagem sem regras, sobre maquiagem como forma de expressão. Esse era o meu propósito. E você percebe que o propósito ele tem uma intenção sua por trás dele, mas ele também conversa sobre o que as outras pessoas precisam. Então, o propósito ele alinha o que você quer fazer, o que você faz, ao que as outras pessoas precisam. E a partir do seu propósito definido, a gente pode ir para a definição do seu objetivo. E o que é o objetivo? Diferente do propósito, que é o seu porquê, a sua motivação, o objetivo é o resultado que você espera, é a sua meta. Toda a estratégia que você vai construir a partir daqui, ela precisa apontar para o seu objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é vendas. Então, todo o meu conteúdo ele vai apontar para vendas. O meu objetivo é autoridade. Então, todo o meu conteúdo vai construir a minha autoridade. Agora, com o seu propósito e o seu objetivo definido, a gente vai para a definição de nicho. Eu percebo que ainda existem muitas dúvidas sobre o que de fato é o nicho. Dentro do marketing, a gente tem o mercado, o segmento e o nicho. O mercado ele é mais amplo, o segmento está dentro do mercado e o nicho está dentro do segmento, ou seja, o nicho ele é mais específico ainda. Eu vou te dar um exemplo para você conseguir entender melhor. Eu atuava como maquiadora, ou seja, o mercado que eu estava inserida era o mercado de beleza. Só que dentro do mercado de beleza, eu tenho vários segmentos. Eu tenho o segmento de cabelo, eu tenho o segmento de estética, de skincare, de sobrancelhas. Então percebe que dentro do mercado existem vários segmentos. Eu atuava no mercado de beleza, no segmento de maquiagem e no nicho de maquiagem artística.
artística. Percebe como eu especifiquei ainda mais o meu tipo de conteúdo? Porque o nicho ele é muito mais específico. E como que a gente aplica isso dentro do marketing digital? Como que a gente aplica isso dentro da criação de conteúdo? Tem um mosquitinho andando por aqui. Ai, que saco. Mas enfim, quando você fala sobre um assunto muito amplo, consequentemente você fala com um público muito amplo também. Então, quanto mais específico, quanto mais nichado o seu conteúdo, mais nichado e mais específico vai ser o seu público. E qual é a vantagem disso? Quando você fala com um público mais específico, você fala com um público mais certo. Eu sei que pode parecer um pouco limitante que você fale só sobre um assunto, só que o nicho ele não serve para te limitar. O nicho, na verdade, ele serve para direcionar o seu conteúdo, para que você não perca o seu foco, para que você consiga trazer coerência, para que as pessoas te reconheçam como autoridade naquilo que você fala, para que as pessoas comprem de você. Então, por isso que é importante que você escolha um nicho e não se limite a ele, é claro, pois você pode e deve falar sobre outros assuntos, desde que haja coerência, intenção e estratégia por trás de cada coisa que você for falar. E isso nos leva a outro ponto, que é o público-alvo. Quem são as pessoas que compram de você? Quem são as pessoas que você quer falar? Quantos anos que essas pessoas têm? Qual é o gênero? Onde que elas estão? Quais são os seus interesses? Qual a sua renda? A próxima coisa que a gente precisa definir dentro da linha editorial são as plataformas em que você vai falar. Então agora você já definiu o seu propósito, você já definiu o seu objetivo, já definiu o seu nicho, o seu público-alvo. Dentro das plataformas, você precisa ter tudo isso em mente, porque cada plataforma tem um formato de conteúdo diferente, tem um público diferente, tem uma linguagem diferente. Então, todas essas outras coisas, elas precisam estar bem alinhadas antes de você definir onde você vai falar. Pense primeiro onde que o seu público está. Meu público é mais Gen Z, eles estão mais presentes no TikTok e no Instagram, ou então no X, no antigo. Pra mim sempre vai ser Twitter, gente, sempre vai ser Twitter, não adianta. Meu público é mais corporativo, então talvez sirva pra você o LinkedIn. E outra pergunta do milhão são em quantas plataformas você precisa estar. Eu sempre aconselho que você esteja em mais de uma, porque vai que acontece alguma coisa e a plataforma ela simplesmente deixa de existir, ou então ela dá um pane e você fica sem acesso. Como é que você faz? Então esteja em mais de uma. Isso não significa que você precisa estar em todas, tá? É importante que você esteja nas plataformas certas, onde faz sentido para você, para o seu conteúdo, para o seu objetivo, mas tem ali no mínimo duas. Outro ponto que você precisa pensar e levar em consideração na sua linha editorial é a concorrência. Concorrentes diretos e indiretos, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, o que está dando certo, o que não está, o que você pode fazer de diferente, o que te diferencia desse concorrente, o que você nunca faria. Então, olhar para a concorrência é uma forma de você entender o que está sendo feito dentro do seu nicho. E você também não precisa se restringir à concorrência direta ali de pessoas dentro do seu nicho. Você pode olhar também para criadores que estão em segmentos, no mesmo segmento que você, no mesmo mercado que você, e olhar para outras pessoas também de outros nichos, de outros mercados, outros segmentos, para que você tenha inspiração, para que você saiba como que está sendo feito. E por último, mas não menos importante, o planejamento. E aqui você define uma frequência de postagens, um calendário de conteúdos, se vai ser agendado, se vai ser postado manualmente, como que vai funcionar essa dinâmica, os processos. Planejamento é a parte mais operacional da sua criação de conteúdo. É importante falar também que quando você vai definir a sua frequência de postagens, que você tenha em mente a sua realidade. Porque às vezes você quer postar todos os dias, mas a sua realidade não permite que você poste todos os dias, porque dá trabalho. Então, antes de definir a sua frequência de postagens, antes de criar o seu calendário de conteúdos, tenha em mente o que faz sentido para a sua realidade, o que conversa com a sua realidade. E antes de você criar um calendário de conteúdos, tenha um banco de ideias. Isso vai facilitar muito a sua criação de conteúdo. Ai, que susto! É importante que quando você for criar o seu calendário de conteúdos, você pense uma semana à frente ou até um mês à frente também, mas tenha no mínimo ali uma semana já pronta. E o banco de ideias também vai te ajudar muito para quando você for criar o seu calendário ali, você já tenha uma lista dos conteúdos que podem ser utilizados durante aquela semana, durante aquele mês, e você só distribua essas ideias que você teve. Outra coisa também que é importante de você pensar nas datas comemorativas que fazem sentido para o seu negócio. E nós fechamos por aqui. Então, resumindo e respondendo a pergunta de como eu começo a criar conteúdo, para definir a sua linha editorial, você precisa pensar primeiro nesses pontos que a gente conversou aqui. Então, definir o seu propósito, definir o seu objetivo, definir o seu nicho, o seu público-alvo, as plataformas em que você vai falar, os seus concorrentes e o planejamento da sua criação de conteúdo. É muito importante.
esse último aqui, tá? Tenha planejamento. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, esclarecido a sua dúvida de como começar a criar conteúdo. O importante é começar. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.